Fala, família Barrados! Vamos para os palpites para a 17ª rodada do Brasileirão. Mas antes, vamos relembrar os palpites para a 16ª rodada. Editor, põe na tela. Palmeiras contra Curitiba, palpite 3-0 Palmeiras. Placar 3-1 Coxa, primeiro erro. Grêmio contra Botafogo, palpite 1-1. Placar 3-1 Grêmio, segundo erro. Santos contra Atlético Goianiense, palpite 3-1 Santos. Placar 1-0 Goianiense, terceiro erro. Atlético Paranaense contra Corinthians, palpite 2-0 Furacão. Placar 1-0 Corinthians, mais um erro. Atlético Mineiro contra Fluminense, palpite 2-1 Galo. Placar 1-1, mais um erro. Sport contra Inter, palpite 2-0 Inter, placar 5-3 Inter, acerto de vencedor. Flamengo contra RB, palpite 1-0 Mengão, placar 1-1 e outro erro. E fechando a lista, Goiás contra Bahia, palpite 2-0 Bahia, placar 1-1. Fechando a lista com mais um erro. No total, foram 7 erros e apenas um acerto de vencedor. O jogo entre Vasco e Fortaleza foi adiado e o jogo entre Ceará e São Paulo também, por isso não tiveram palpite. O desempenho foi desastroso, para dizer o mínimo, mas vamos nos recuperar na 17ª rodada do Brasileirão. Então, vamos para os palpites. Editor, roda a vinheta. Dois times que vivem fases opostas no Brasileirão. O Atlético Goianiense vem de 2 vitórias seguidas e o Paranaense de 2 derrotas seguidas. Então, eu aposto no Atlético Goianiense, que está fazendo uma boa campanha. O 9º lugar é deles nesse momento. Jogando em casa, vai dar Atlético Goianiense 1-0. O Curitiba conseguiu uma grande vitória para cima do Palmeiras, uma vitória tranquila. E o Santos perdeu a invencibilidade de 9 jogos jogando contra o time do Atlético Goianiense. O Santos estava desfalcado, então é compreensível. Para a 17ª rodada, eu aposto no Coxa. Uma vitória apertada, mas vai dar Coxa 1-0. O Santos tem jogo da Libertadores na próxima semana, no meio da semana. Joga em casa, não acho que vá poupar jogadores para esse jogo contra o Curitiba, mas mesmo assim, eu aposto no Coxa. Tricolores, critiquem mais o Odair. Enquanto isso, ele está com o time na 5ª posição do Brasileirão, fazendo uma das melhores campanhas aí nos últimos anos do Fluminense. E pega agora o Ceará, que não jogou na última rodada, vem descansado para esse jogo. Mas eu acredito que jogando em casa, com a volta do Nenê principalmente, o Fluminense vai vencer facilmente o time do Ceará. 2-0, Flusão. O São Paulo está a incríveis 7 jogos sem perder no Brasileirão. E agora pega o Grêmio, que vem motivado pela vitória para cima do Botafogo. O Grêmio jogou parte do jogo aí com um jogador a menos, o segundo tempo quase todo, sem o Diego Souza, que foi expulso, e mesmo assim conseguiu uma belíssima vitória para cima do Fogão. Mas eu aposto no São Paulo nesse jogo, aposto no Luciano. Os dois times têm Libertadores, mas o São Paulo está eliminado e o Grêmio já está classificado no seu grupo. Então, eu aposto que nenhum dos dois vai poupar muitos jogadores se pouparem. Vai dar São Paulo, na minha opinião, vai dar 2-1 São Paulo. O Wagner Mancini chegou tirando o time da zona de rebaixamento, mas o time jogou bem mal contra o Atlético Paranaense. Ainda não evoluiu, apesar de ter conquistado a vitória. E agora pega o Flamengo desgastado, é jogo atrás de jogo para o Mengão. Eu aposto num jogo bastante equilibrado e acredito num empate. O Flamengo também tem Libertadores na próxima semana, mas já está classificado. Eu aposto no empate pelo desgaste do time
do Mengão, que vai ter desfalques novamente. Vai dar 1-1. Dois times que vivem em momentos opostos. O Inter vem de 3 vitórias seguidas e o Vasco de 3 derrotas. O Vasco está em queda livre nesse momento no Brasileirão, como eu avisei que poderia acontecer algumas rodadas atrás, alguns vídeos atrás. O Inter tem Libertadores, não está classificado, então pode ser que poupe aí os principais jogadores e o Vasco pode ter uma pequena vantagem com isso. Mas eu aposto no jogo aí equilibrado também, 1-1 no máximo. O Vasco não vence esse jogo, mas pode conseguir um empate, um ponto aí precioso fora de casa. O RB fez um bom jogo contra o Flamengo. O Flamengo estava desfalcado, mas o RB não tem nada a ver com isso. Conquistou um pontinho importante contra um dos candidatos ao título do Brasileirão. E pega agora o Sport, que vem de 3 derrotas seguidas. O Sport não jogou tão mal assim contra o Inter, mas perdeu de 5. Aí fica complicado defender o Sport, mesmo tendo feito 3 gols. E vem agora de 3 derrotas seguidas. Eu aposto no RB. RB 1-0. Acho que o que o Ceni está fazendo no Fortaleza pode ser chamado de mágica. O time está em 8º lugar e não perde há 7 jogos também no Brasileirão. Pega agora o Palmeiras, que vive uma crise complicada, acabou de demitir o Lucha. Eu concordo com a demissão do Lucha, o time do Palmeiras vinha jogando muito mal. Fortaleza joga em casa nessa rodada e eu acredito que vai dar Fortaleza. É mais organizado nesse momento que o time do Palmeiras, que tem mais elenco, mas está uma bagunça total. Vai dar Fortaleza 2-1. Nesse jogo não tem como não apostar no Galo. O Galo briga por título e o Bahia está lá na parte de baixo da tabela. O Galo não jogou bem contra o Flusão, mas contra o Bahia dá para conseguir uma vitória tranquila, tem muito mais elenco que o Bahia. Aposto no Galo, Galo 2-0. Aí são dois times em fase complicadíssima, mas o Goiás ainda consegue ser pior que o Botafogo. O Botafogo perdeu na última rodada, vem aí precisando de uma vitória e deve vencer o time do Goiás. Vai dar Fogão. Fogão 1-0, um jogo bastante equilibrado, bastante movimentado, mas 1-0 para o Fogão. E esses são os palpites para a 17ª rodada do Brasileirão. Se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem, é muito importante pra gente. Fiquem com Deus, valeu, fui!